Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fala Defensoria, aqui pela TV Câmara, canal 5.3 na TV aberta, também pelo nosso canal no YouTube. Você acompanha toda semana, a gente fala sobre um assunto diferente e recebe aqui convidados da Defensoria Pública. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Saulo Pereira, ele que é defensor público com atuação na área da infância e juventude em Montes Claros. Dr. Saulo, é um prazer receber o senhor no nosso programa. Obrigado, Nailan. Prazer é todo nosso, né? Sempre muito bom a gente conversar sobre Defensoria Pública, né? Falar para o público aqui da TV Câmara, né? Os cidadãos de Montes Claros, sobre a nossa instituição, né? Colocar a instituição a serviço do nosso povo aqui, porque é justamente para isso que a gente existe, né? Para trazer maior acesso, né, a direitos e a justiça para aqueles que de fato necessitam do nosso serviço. Verdade, a gente até estava conversando em off aqui, a gente precisa falar mais sobre isso, com né? Certeza com a comunidade, absoluta, né? Com certeza absoluta. Por isso mesmo que eu agradeço já a iniciativa da TV Câmara de nos conceder esse espaço, porque a Defensoria Pública precisa realmente ser mais difundida, né? Os serviços precisam ser compreendidos pela população para que a gente possa cada vez mais atingir o nosso público de uma maneira mais efetiva. Ô, doutor Saulo, eu vou fugir o protocolo um pouquinho aqui. A gente conversou no início, eu falei criança e adolescente, né? E aí, você não me corrigiu não, mas você falou assim, infância e juventude. Vamos aproveitar para a gente esclarecer isso para o pessoal? Vamos. Fala um pouco aí, né? Tem diferença? Na verdade, são expressões que dão sentido à mesma ideia, né? A infância faz referência à criança, que no Estatuto da Criança e do Adolescente é aquele cidadão de 0 até os 12 anos incompletos, né? 11 anos e os seus 11 meses e 30 dias. E o adolescente seria justamente aquele outro cidadão que já completou os seus 12 anos até o atingimento da maioridade civil aos 18 anos. Então a gente tem essa diferença, né? O ECA optou por uma questão política de adotar esse sistema que a gente chama de um sistema biológico, né? A diferença se dá estritamente em razão da idade, independentemente do potencial conhecimento daquela criança sobre o discernimento das coisas, né? Algumas crianças têm uma melhor compreensão de mundo, outras menos, mas isso dentro do ECA é desconsiderado. Então toda criança é considerada aquele cidadão de 0 a 12 anos. E todo adolescente, cidadãos de 12 até o atingimento da maioridade civil aos 18 anos. Doutor Saulo, então vamos começar falando isso, né? Quais são as circunstâncias, né, que a Defensoria pode ajudar uma criança ou uma adolescente? Nailan, essa é uma questão importante da gente esclarecer aqui no seu programa, porque a Defensoria Pública ela está aberta ao atendimento de toda e qualquer situação que haja uma violação de direitos envolvendo crianças e adolescentes. Tanto nas questões de natureza civil, né, pelas quais a gente faz requerimentos, eventualmente, de medidas de proteção, a gente ajuiza ações de adoção, regulamentação de guarda, uma série de medidas, né, que são adotadas lá pela Defensoria Pública, a depender da análise casuística de cada situação, e também nas questões infracionais que envolvem aí a defesa dos adolescentes em conflito com a lei, fiscalização na execução de medidas socioeducativas, pedidos, né, dentro da própria execução de medida de benefícios como a progressão da medida, trabalho externo, visitação de parentes, né, entre outros. Nós estamos lá na Defensoria sempre abertos a recebê-los e a dar ao nosso público a melhor orientação jurídica, dependendo do caso que nos for trazido. De fato, né? Importante essas informações. O doutor Saulo, eu não sei se a expressão seria gargalo, né? Mas eu já gostaria de tocar num ponto que eu acho que é de muita atenção com relação a esse cuidado com a infância e juventude, ou criança e adolescente, como queira. É a questão do atendimento médico, né? Como é que tipo de ajuda que a Defensoria pode prestar nesse aspecto, doutor Saulo? Esse é um outro ponto muito relevante para a gente tratar aqui na nossa entrevista, porque a questão dos medicamentos, do acesso à saúde, ao direito social à saúde, é seguramente uma das nossas maiores demandas, não só aqui em Montes Claros,
como no estado de Minas Gerais e posso assegurar que em todo o território nacional, né? Hoje nós temos uma demanda muito grande por uma série de procedimentos, medicamentos, terapias, cirurgias, insumos, né, médicos, às vezes suplementação alimentar, fraldas, né, uma série de demandas que chegam todos os dias à Defensoria Pública e que nós fazemos o encaminhamento, sempre tentando fazer a solução desse litígio, primeiramente na via extrajudicial, porque essa é uma das nossas funções como instituição, priorizar a resolução dos conflitos pela via extrajudicial. Então nós sempre instigamos o poder público a resolver aquela situação e caso nós não tenhamos êxito nessa tentativa, nesse pedido, nós então partimos para ação judicial para pedir todos esse leque de insumos, medicamentos, tratamentos que eu mencionei aqui. Então, a nossa atuação na área de saúde, ela é ampla, integral e restrita a qualquer necessidade, amparada por pedido médico, né? Porque a Defensoria Pública, obviamente, ela é uma facilitadora, né, na vida das pessoas e o defensor público age como instrumento de transformação social, mas ele necessita de amparo técnico para fazer esse pedido. Então o pedido ele precisa estar amparado por pedido médico e desde que esse pedido médico aponte lá que esse medicamento, tratamento, qualquer terapia vai trazer uma melhora na qualidade de vida daquela criança, nós estamos dispostos a fazer todos os pedidos necessários para atendimento dessa questão. E é importante dizer, qualquer cidadão pode solicitar ou pode contar com a ajuda da Defensoria nesse sentido, doutor? Todo e qualquer cidadão, obviamente que nós temos as nossas limitações, que são limitações geográficas. A Defensoria Pública de Montes Claros, ela atua em benefício da população que reside na comarca de Montes Claros. Obviamente que em cada comarca das nossas unidades jurisdicionais existe aí um defensor público. Algumas cidades, infelizmente, ainda não foram contempladas com o serviço da Defensoria Pública, mas isso é uma questão política que tem sido resolvida, né, pelos órgãos superiores da Defensoria Pública juntamente com o governo de estado. Cada vez mais nós estamos ampliando os nossos serviços para outras comarcas da nossa região, da região norte, que é tão sofrida e que precisa desse serviço. E também temos feito atendimentos em forma de cooperação em determinadas localidades para que a gente possa cada vez mais atender um maior número de pessoas. Importante, então, essas informações. No final do programa, a gente vai falar um pouco sobre como procurar a Defensoria Pública para esse atendimento. Agora vamos tratar de uma outra questão, doutor Saulo. Os adolescentes privados, né, de liberdade. Como é que eles podem ter os seus direitos garantidos? Todo adolescente privado de liberdade, seja em razão de uma internação provisória, seja em razão de uma internação sanção, né, que já é a internação definitiva, eles podem contar com o apoio da Defensoria Pública, seja na fase do processo de conhecimento, a partir do momento em que há a apreensão do adolescente, com a lavratura do auto de apreensão, esse auto de apreensão é encaminhado aos órgãos competentes, Ministério Público, e depois nasce ali uma ação socioeducativa e a Defensoria Pública, desde esse início do processo, já atua para promover a defesa, orientações para aquele adolescente que eventualmente tenha sido, né, esteja sofrendo algum tipo de acusação, né, esteja sendo imputado a prática de um ato infracional. Então, no decorrer desse processo, a Defensoria Pública busca garantir o direito ao contraditório, a ampla defesa, para que o juiz tenha um arcabouço completo para poder decidir sobre a procedência ou não daquela representação ministerial, aplicando ou não a sanção, né, a medida socioeducativa, que pode variar aí de uma advertência até uma internação, que é a medida mais gravosa prevista no ECA. Importante, então, né?
Doutor, agora vamos falar um pouco sobre o atendimento nas creches, vagas nas escolas, né? A Defensoria também atua para garantir esse atendimento? Com certeza, Nairlan. O direito à educação é um direito social garantido constitucionalmente e vem disciplinado de forma mais minuciosa no ECA para garantir o acesso obrigatório e integral para crianças na rede de creche do 0 aos 5 anos e no ensino fundamental obrigatório. E o importante que a gente coloque aqui, que são as questões mais relevantes que nos são trazidas, são os pontos que o ECA aborda para que esse direito seja exercido de uma melhor maneira por cada criança e adolescente. Então, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente assegura grupos de irmãos, por exemplo, que sejam matriculados na mesma escola. E assegura também, importante isso. E é muito importante, e assegura também que seja feita a matrícula na escola pública mais próxima de sua residência. Isso para facilitar o ensino, para facilitar o processo de aprendizagem, né? Especialmente para aquelas famílias que fazem uso da rede pública de educação, que são famílias, né, que a gente reconhecidamente mais carentes financeiramente. Então, é nesse sentido que a Defensoria Pública atua, para garantir a vaga ou para adequar a essas circunstâncias que eu coloquei. Entendi. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu quero continuar para a gente voltar a falar um pouco sobre a questão da convivência familiar, ainda Ótimo. Sobre os direitos e liberdade, né? Ótimo. Mas nós vamos para um breve intervalo, a gente está conversando aqui no nosso programa Fala Defensoria com o doutor Saulo Pereira, ele que é defensor público com atuação na área da infância e juventude. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, fique ligado. Você sabia que a ouvidoria da Câmara de Montes Claros é o setor responsável por fazer a ligação do Legislativo Municipal com o cidadão? A ouvidoria foi criada para ser o canal de interlocução entre a Câmara e o cidadão. Por meio da ouvidoria, o cidadão pode enviar elogios, reclamações e sugestões para melhorar as atividades do Poder Legislativo. A ouvidoria é um instrumento para auxiliar o cidadão no controle, na avaliação e no acompanhamento da administração pública, que deve respeitar os princípios previstos na Constituição Federal. Para entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal de Montes Claros, ligue para 38 3690 5427 ou pelo e-mail ouvidoria@montesclaros.mg.leg.br. Muito bem, nós estamos de volta aqui no programa Fala Defensoria. Você já sabe, esse nosso encontro semanal para conversar um pouco sobre essa instituição que com certeza faz um excepcional atendimento à população montesclarense. O programa Fala Defensoria, você já sabe, vai ao ar toda semana pela TV Câmara, canal 5.3 e também pelo nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar, inclusive rever depois da apresentação do programa, tá certo? Nós estamos conversando com o Dr. Saulo Pereira, o Dr. Saulo, que ele é o defensor público que atua na área da infância e juventude. Estamos conversando um pouco aí sobre este assunto que é de extrema relevância. A gente, no bloco anterior, doutor, ficou de falar um pouco sobre a questão da convivência familiar, no caso dos adolescentes privados de liberdade. Como é que a Defensoria atua nesse caso? Erlan, a convivência familiar é um direito também assegurado a toda e qualquer criança e adolescente, inclusive aqueles privados
de liberdade, né? Não é o fato de estar em cumprimento de medida socioeducativa que autoriza o Estado a privar aquele adolescente desse direito tão fundamental, inclusive para a formação do caráter daquela criança e do adolescente, né? Então, nesse sentido, a Defensoria Pública atua como um facilitador e, quando necessário, também promovendo requerimentos, né, junto à direção dos estabelecimentos socioeducativos ou mesmo junto à Vara da Infância e Juventude para corrigir eventuais discrepâncias que podem eventualmente acontecer. Não é muito recorrente, né? Nós temos aqui em Montes Claros uma equipe que trabalha, né, nessa rede de proteção à criança e ao adolescente, muito técnica e muito especializada, muito competente, que tem conseguido atingir os objetivos que são propostos pelo ECA de maneira muito exitosa. Então, são raros os casos, pelo menos aqui, desde que eu assumi a atuação na Defensoria da Infância e Juventude, de alguma dificuldade de acesso de familiares para visitação dentro do centro socioeducativo ou algo nesse sentido. Mas é importante que se diga que, eventualmente, essa convivência familiar pode ser prejudicada porque nós recebemos aqui em Montes Claros também adolescentes que são provenientes de outras comarcas e outras regiões para cumprimentos de medidas aqui. Nesses casos, a depender da situação familiar, social, familiar daquele adolescente, às vezes fica difícil para a família promover visitas presenciais. E, em substituição a essa necessidade, o Centro Socioeducativo tem promovido essa tentativa de convivência, né? Essa tentativa de estreitamento de vínculos através, inclusive, do WhatsApp, de conversas remotas, né? Através de aplicativos de celulares, né? Salas virtuais, para que possa ser mantido exatamente e assegurado esse direito ao adolescente privado de liberdade. Muito bem, né? Então é bom saber. Outro ponto, eu vou te interromper, porque outro ponto muito importante para a gente colocar diz respeito também àqueles adolescentes que já são pais ou mães de filhos, né? Sim. Também a eles o ECA assegura o direito de visitação dos seus filhos, né? É assegurado que os seus filhos, eventualmente tidos, né? Antes ou durante o cumprimento de medida socioeducativa, eles têm direito de acessar a unidade do centro socioeducativo para poder promover visitas regulares a seus pais que estejam lá internados. Acho que essa informação poucas pessoas sabem. Esse é um direito muito importante, né, de convivência, porque a criança ela não pode pagar pelo erro do adolescente. Verdade. Né? Existe um princípio que diz sobre a intranscendência das penas. Quem está cumprindo a pena é o adolescente. Eventualmente foi aplicada a ele uma medida de internação e ele está cumprindo aquele processo e a criança não pode ser penalizada por isso, por conta disso mesmo. E do direito que é constitucionalmente assegurado de convivência familiar é que é assegurado também esse tipo de visitação. Importante, né? Doutor Saulo, o que significa, agora a gente já está mudando de assunto um pouquinho, né? A humanização do atendimento socioeducativo do adolescente? Na verdade, Nailan, essa é uma questão que já vem sendo trabalhada aqui dentro do estado de Minas Gerais há algum tempo, né? A humanização do atendimento é uma mudança realmente de postura de toda a rede de proteção em relação ao cumprimento daquela medida socioeducativa e a forma de acolhimento daquele adolescente dentro do sistema socioeducativo, né? Então, o que acontece? Hoje, nós temos já reconhecido pelo ECA e, graças a Deus, já absorvido por toda a rede de proteção, que os adolescentes privados de liberdade são sujeitos de direitos e obrigações. Então, nesse sentido, é importante que eles sejam tratados como pessoas ainda em condição de desenvolvimento, né? Ainda não têm o seu desenvolvimento completo e, por isso, devem ser tratados de uma forma realmente mais humanizada. O próprio sistema socioeducativo impõe que desde a entrada do adolescente no sistema socioeducativo, a equipe multidisciplinar que o acompanha lá dentro da execução da medida promova um plano individual de atendimento. Isso é muito salutar no sentido de que cada adolescente ele tem um estudo específico daquele caso dele e também das condições que o acompanham, condições de vida pessoais que o acompanham, para que a equipe possa traçar um plano que seja
próprio para aquele adolescente. Então a equipe vai fazer entrevistas, vai descobrir quais são as habilidades próprias daquele adolescente para direcionar ele naqueles eixos, principalmente nos eixos da educação, nos eixos da profissionalização, concedendo a ele oportunidades de trabalho ou de aprendizagem dentro de uma área que ele também tem um certo interesse. Isso é muito importante para o processo de ressocialização desse adolescente que vai voltar à sociedade e, seguramente, com foco na prevenção e não na repressão, pode vir, seguramente não vai mais reincidir. Se houver um trabalho sério e efetivo, esse adolescente ele muda a sua mentalidade, muda o seu comportamento e tem efetivamente uma mudança de condição de vida no sentido de voltar para a sociedade com uma outra mentalidade, já focado no trabalho, né, na constituição de uma família, né, seguir sua vida como um cidadão de bem. Ô, doutor Saulo, a gente pode dizer que isso é um avanço? É um grande avanço, Nailã, um grande avanço. Isso impacta diretamente no nosso futuro, né? Porque esses jovens, eles são o futuro da nossa nação, né? São o futuro da própria sociedade em que nós vivemos, e nós vamos recebê-los e queremos que cada vez mais nós tenhamos pessoas fazendo bem aqui dentro da nossa cidade. Então a gente não pode jamais excluir esse jovem, porque nós precisamos compreender que existe toda uma história de vida, né, que aquele jovem carrega, que o levou a praticar, eventualmente, um ato infracional. Né? E a rede de proteção ela precisa estar atenta a isso, justamente para agir de forma rápida e imediata para que esse adolescente seja resgatado e trazido de volta ao seio social. Agora, doutor Saulo, falando em avanço, quais as mudanças, né, significativas que ocorreram no Estatuto da Criança e Adolescente, né, o famoso ECA, desde a sua criação? Nailã, eu vejo a principal mudança, assim, o principal resultado do ECA é justamente essa mudança de paradigma, certo, de olhar para crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e obrigações e, a partir daí, traçar um sistema de regras e princípios específicos para aquele tipo de cidadão. Então nós temos hoje um arcabouço principiológico que rege ali a atuação de toda a rede de proteção, que é justamente pensado para a criança e o adolescente como sujeito em desenvolvimento, como sujeito que merece uma proteção especial. Então nós temos ali os princípios, o princípio da proteção integral, o princípio da prioridade absoluta de ações públicas em favor daquele grupo, princípio da brevidade, ou seja, toda e qualquer intervenção sobre a criança ou adolescente, ela deve ser o mais rápido possível, ela não deve se estender por muito tempo. Nós temos o princípio da excepcionalidade, que também dispõe que a aplicação dessas medidas de privação de liberdade, elas devem ser absolutamente excepcionais, tomadas em última ratio, que a gente fala, porque é sempre importante que a gente mantenha esse jovem com contato com a família e a sociedade. Só naqueles casos realmente estritamente necessários é que você vai privar aquele jovem da sua liberdade para poder restabelecer aqueles valores que eventualmente tenham sido perdidos. É importante saber isso, né? E é claro, se espera que à medida que o tempo for passando e novas demandas forem surgindo, que o Estatuto também possa se adequar a elas. Com certeza, com certeza, com certeza. Esse movimento, ele é natural e ocorre, por muitas vezes já ocorreu, né, alterações e atualizações de normas incertas já dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é feito através de modificação legislativa, né? Nosso parlamento é responsável por essas alterações. Importante informação, com certeza. Vamos falar agora de um assunto também delicado, mas que é preciso ser dito, a questão da exploração sexual, né? A população vítima de exploração sexual, ainda no campo da infância e juventude, como é que ela pode contar com a Defensoria Pública? A Defensoria Pública, nesse sentido, ela também vai atuar, Nailã, principalmente na orientação e educação de direitos, né? Nós vamos receber, acolher e tomada de providência, se for necessário, obviamente, né? Nós vamos acolher esse adolescente, eventualmente algum denunciante, e nós vamos tomar por termo declarações e tomar as providências
Primeiro, para que essa situação seja encerrada imediatamente. Tomar as providências para que seja resolvido o caso. E fazer os encaminhamentos necessários para a apuração desses atos, né? A Constituição Federal atribui exclusivamente ao Ministério Público a atribuição de apurar eventuais crimes contra crianças e adolescentes. Essa é uma atribuição exclusiva do Ministério Público, porque os crimes praticados contra crianças e adolescentes são crimes que a gente chama de ação pública incondicionada. E quem tem a titularidade para mover essas ações contra eventuais abusadores é o Ministério Público. Mas a Defensoria Pública, como membro da rede de proteção, vai acolher essa criança ou adolescente ou qualquer denunciante maior de idade para tentar, obviamente, resolver essa situação o mais rápido possível. Muito bem, né? Então, é importante você saber. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos canais, né, de atendimento da Defensoria. Mas antes, doutor Saulo, eu queria falar sobre o projeto Pai Presente, né? Como é que esse projeto pode ser aí fundamental, né, para que o adolescente ele tenha o direito de saber a verdade sobre a sua família? Esse projeto realmente é um projeto muito exitoso que já trouxe muitos benefícios para as famílias brasileiras, especialmente as nossas aqui do norte de Minas. O projeto que foi promovido pelo CNJ já há algum tempo, que vem sendo implantado no Estado, com o estímulo a juízes para que façam notificações às mães de crianças e adolescentes insertos na rede pública de ensino e que não tenham registro de paternidade no seu registro de nascimento. Então, nesses casos, o próprio juiz da vara da infância e juventude local, ele encaminha ofícios às escolas para que sejam apurados esses casos, orientando as mães, as genitoras, para que procurem os cartórios de suas cidades para tentativa de reconhecimentos espontâneos de paternidade. E isso tem trazido, assim, grandes resultados em várias searas, né? Porque a gente sabe, eventualmente, que direitos como o direito à pensão alimentícia, por exemplo, dependem do reconhecimento da paternidade. Eventuais direitos sucessórios de herança também dependem, eventualmente, do reconhecimento dessa paternidade. Então é muito importante, e não só em razão desses direitos patrimoniais, mas também até em razão do reconhecimento ao direito a saber a sua ancestralidade. É direito da criança ter acesso, né, informação sobre quem é o seu pai. Então é importante até para a formação, para o desenvolvimento mental daquela criança, que se faça o reconhecimento da paternidade. A par disso, Nairlan, eu até gostaria de apontar um outro projeto que é desenvolvido pela própria Defensoria Pública, nesse mesmo sentido, né? Um projeto muito exitoso, que é o projeto Direito a Ter Pai. Já há muitos anos a gente promove esse reconhecimento espontâneo e também judicial de paternidade dentro da própria Defensoria, no mês específico do Dia dos Pais, que é o mês de agosto. Exato. Então, em todas as unidades da Defensoria Pública do Estado são realizados, né, tentativas de reconhecimento de paternidade espontâneos nesse mês, que é o mês do Dia dos Pais, mês de agosto. Isso também tem trazido, assim, uma série de benefícios para a nossa população. Bom, embora a Defensoria, falando rapidinho aqui, que nosso tempo está esgotado, embora a Defensoria tenha que atuar racionalmente, né, enquanto atende esses processos, mas não deixa de ser emocionante também. Claro, né? Muito. Esse é um projeto que realmente toca muito a gente, porque é muito bonito a gente ver um pai reconhecer espontaneamente um filho. Exato. E o momento, né, do reconhecimento, Exato, deles juntos lá dentro da Defensoria, isso tem sido retratado por diversos programas de televisão, em TV aberta, e realmente é muito emocionante. Muito bom, né? Doutor Saulo, ficou assunto para considerar o que significa. Você sabe o que significa, né? Que a nossa prosa foi muito boa, né? Que bom, que bom. Então você vai voltar aqui. Com certeza, Nairlan, com o maior prazer do mundo. Agradeço muito a oportunidade, a você, aos seus telespectadores, e coloco a Defensoria Pública à disposição de quem quer que seja, para que nós possamos, né, ajudá-los aí. A mim, especialmente, cabe esse papel de atuação na infância e juventude. Me coloco à disposição de todos. Com certeza, vamos falar sobre muitos assuntos ainda. Para fechar, só para a gente fechar, o canal de atendimento à Defensoria, como é que o pessoal faz para procurar? Sim.
A Defensoria Pública, ela pode ser, nós podemos atendê-los de forma presencial, nós temos um serviço que é o Serviço de Atendimento Processual lá na Defensoria Pública, que está sediada na Rua Espírito Santo, número 110, atrás do Parque Sagarana, ali no bairro Ibituruna, mas também podemos fazer o acolhimento através do nosso aplicativo, certo. Tem um aplicativo próprio da Defensoria Pública Mineira, nós podemos fazer o atendimento através de WhatsApp, cada defensor público, dentro da sua atribuição, tem um telefone institucional para recebimento de demandas, certo. de documentos, então a gente também faz esse atendimento pela via do WhatsApp, aplicativo de celular e de qualquer forma que você puder acessar o Defensor Público, nós estamos à disposição para ajudar. Ficar sem atendimento aqui não vai, Nós não vamos deixar sem atendimento. Tá bom? Muito obrigado, viu? Um prazer, viu? Prazer, muito todo obrigado. mundo. Obrigado a todos. Nosso programa Fala Defensoria se encerra aqui. A gente se encontra na próxima semana. Muito obrigado a você pela sua audiência e até lá. Tchau, tchau.